Olá, sou professora Liliane, formada em Administração pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e mestrado em Administração pela Universidade Federal do Ceará. Sou professora efetiva da Universidade Federal do Piauí. Vou estar com vocês conduzindo essa disciplina durante o módulo da disciplina de Planejamento e Gestão Estratégica. E hoje, na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre a introdução ao planejamento e as estratégias. O planejamento, dentro das empresas, surgiu da necessidade de tomar decisões que visam a uma perspectiva de futuro. Ou seja, durante muito tempo, percebeu-se que era necessário trabalhar de forma estratégica. Se vocês observarem, desde a época do Fayol, no primeiro item do conceito de administração está o planejamento. Só que naquela época se planejava, mas não de forma estratégica, se planejava para conduzir as atividades diárias. Hoje não. Hoje, o foco nas estratégias empresariais ou estratégias corporativas se tornou de grande relevância devido ao nível e à quantidade de concorrentes que o mercado tem hoje. Devemos levar em consideração que as organizações procuram não desenvolver suas atividades na base da improvisação. Ou seja, como é uma perspectiva para o futuro, as organizações elas devem ter um embasamento mais científico, de mais estudos, analisar os cenários anteriores e prever o futuro de uma forma muito organizada, de uma forma planejada. Porque as empresas elas não devem trabalhar com a improvisação, porque a consequência é levar ao fracasso. Podemos entender o planejamento como sendo uma função administrativa que busca definir quais os objetivos a atingir e como devemos fazer para alcançá-los. As organizações elas precisam traçar os seus objetivos. Se vocês tiverem tido a oportunidade de assistir um filme que a gente assiste muito na nossa infância, que é Alice no País das Maravilhas, ele trata muito dessa questão de se planejar, de se ter objetivos. E no filme tem um momento em que a Alice ela está numa encruzilhada e ela encontra o gato e pergunta: qual caminho eu devo seguir? E ele fala para ela: você quer ir para onde? Pergunta: você quer ir para onde? E ela fala: não sei. Se você não sabe, qualquer caminho vai te levar a lugar nenhum. Ou seja, se nós não tivermos um objetivo a atingir, então a gente pode ir para qualquer canto que a gente não vai para lugar nenhum, né? E da mesma forma as organizações. Então elas precisam se planejar com um propósito, saber o que é que elas querem atingir. A palavra estratégia é uma palavra grega que significa qualidade e habilidades dos generais, né? Ela é uma palavra grega, então ela surgiu no momento da guerra e é uma habilidade que eles trabalhavam na época. Então, muitos jogos que trabalham estratégias, como os jogos de xadrez, é um exemplo deles, ele trabalha muito o foco estratégico. Então, que é a questão de você vencer pelas habilidades, né, pela questão do pensamento, a tomada de decisão. Então, o planejamento juntado à estratégia, que se forma o planejamento estratégico, ele tem o foco na tomada de decisão. Então, elas precisam ser eficazes. Planejar é definir objetivos ou resultados a serem alcançados, como nós falamos, né, no slide anterior. Então, é a gente tomar no presente a decisão que vai afetar o nosso futuro. E com isso, reduzindo o risco, reduzindo a incerteza. Então, planejar agora como que vai ser o nosso futuro. Ou, resumindo, né, o planejamento ele significa a redução do risco e o planejamento do agora para o futuro. Planejar significa que os administradores pensam
pensem antecipadamente em seus objetivos e ações e que seus atos são baseados em algum método, plano ou lógica e não em palpites, como nós falamos anteriormente também, né? Não basear-se em palpite, mas ter uma lógica, ter um método. E esse método, ele ser principalmente o método científico, baseado nos estudos para a tomada das melhores decisões. Como vocês podem observar aqui nessa figura, nós vemos as premissas do planejamento. Observem acima que tem o foco, né? Utilizando o conceito de planejamento estratégico. Então, você está no presente planejando o seu futuro. E no presente, para fazer esse planejamento, é necessário responder alguns questionamentos. Ou seja, onde estamos agora? Né? Qual a situação atual da minha empresa? Então, você precisa saber como que a empresa está e onde ela está para poder planejar onde se pretende chegar. E, por meio dos planos, saber quais são os objetivos pretendidos para poder atingi-los. Um exemplo no momento atual, a maior varejista do mundo, a terceira maior do Brasil, começa a tocar um projeto piloto de conversão dos sistemas das lojas. Esses sistemas reúnem informações de vendas nos pontos, entrada e saída de itens no nível de estoques, dentre outros. São 534 lojas do grupo no país. Outras lojas devem fazer parte desse projeto piloto de mudanças do sistema. Uma das fases mais delicadas em um processo de integração no varejo. Entre as 4, 3 já foram convertidas. Então, este é o cenário presente. E como se planejou isso no ano de 2014, né, que foi uma entrevista de Samara para a revista Valor. Então, como foi que eles estavam prevendo, como foi que foi o planejamento? Teremos que fazer ajustes. Mas até 2014, no caso, isso quando ela planejou em 2013, todas as lojas estarão operando no mesmo sistema. Ou seja, então tinham-se 534 lojas, né, num grupo, e todas elas tinham que trabalhar da mesma forma. Então, para isso, tinha que se fazer um planejamento, porque existia um projeto piloto e ele ia se ajustando ao longo do tempo, até no propósito deles que em 2014 elas estivessem operando da mesma forma e por aí elas darem continuidade com a mesma semelhança. É o que a gente vê muito também, não só nas lojas varejistas, mas a gente vê nas franquias. As franquias, elas devem operar da mesma forma, então tem que se ter um projeto piloto e toda a rede deve conhecer aquele projeto piloto e trabalhar com a mesma sintonia. Observamos aqui no slide os níveis do planejamento, onde vocês podem observar que existem 3 níveis, que é o nível institucional, o intermediário e o operacional. No nível institucional, nós temos o tipo de planejamento estratégico, ou seja, o planejamento mais importante. Mas ele precisa das outras etapas, dos outros níveis, dos outros tipos, para poder realmente acontecer. Que no intermediário está o tipo de planejamento é o tático, e no operacional, o tipo operacional. Então, o nível estratégico, o nível institucional, onde está o tipo de planejamento estratégico, ele é bem mais amplo, porque ele vê a organização em sua totalidade. No intermediário, ele vai desmembrando em etapas. É como se vocês vissem a etapa o grupo, a equipe de marketing, a equipe de finanças, a equipe do próprio planejamento, a equipe de recursos humanos, então, e por aí vai, a equipe de vendas. Então, todas elas devem ter o seu planejamento alinhado ao planejamento geral da organização, que é o planejamento estratégico. Então, é dividido entre essas diretorias, entre esses grupos, tá? Para poder desempenhar melhor as atividades para atingir o planejamento estratégico. E para atingir essas tarefas, né? Tem o nível operacional. É quem faz realmente as coisas acontecerem. Então, o topo pensa, decide como vai ser, divide-se em grupos e aí existe no operacional a equipe que vai conduzir esse planejamento. Essas atividades
curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Observe que no nível operacional, ou seja, no tipo de planejamento operacional, as atividades são de curto prazo, que são realizadas no dia a dia. No intermediário, no tipo de planejamento tático, ela é de médio prazo e o estratégico de longo prazo. Observem, novamente, nós temos uma pirâmide onde fala o que é cada um desses tipos de planejamento, qual o objetivo em cada um desses níveis. Podemos observar que no nível estratégico, no tipo de planejamento estratégico, nós temos os objetivos estratégicos, onde relacionam-se com os objetivos de longo prazo e com as estratégias e ações para alcançá-las que afetam a empresa como um todo. No tático, relaciona-se aos objetivos mais curtos, mas está ligado ao médio prazo. Ele é mais curto que o estratégico. E as ações afetam apenas parte da organização. E no operacional, são basicamente os planos, as tarefas diárias, e ela está ligada às ações operacionais. Observe aqui, nós temos, para a gente trabalhar o planejamento estratégico, as organizações, os gestores precisam ter uma visão mercadológica. E para isso eles precisam ter uma análise do ambiente. Para a gente ter uma análise do ambiente, que nós vamos ver futuramente nas próximas aulas, a análise do ambiente externo, antes ele precisa conhecer um sistema. E nessa figura nós observamos como que funciona um sistema dentro de uma organização. Então observe que tem o processo de entrada e a saída. Como é que funciona? A entrada é onde a empresa precisa das informações, precisa de insumos para poder produzir. Vamos pensar aqui numa indústria. Precisa das informações, insumos, matéria-prima para poder produzir. Quando ela tem todo aquele material de entrada, funcionários, tal, ela começa a transformar. E nesse processo de transformação, é como se você tem a matéria-prima, você começa a transformá-la, construir. Vamos pensar numa indústria de confecção. Ela começa a trabalhar até chegar ao produto final, que é a roupa, E essa roupa, ela vai ser passada para o mercado, que é que se torna o produto. Então, ela está no nível de saída. Ele entra como uma matéria-prima, é processada, aquele tecido é processado e transformado numa roupa que vai para o mercado ser comercializada. Nesse processo de saída, ele passa por outra etapa. Observe na seta que ele volta, para a entrada. Como assim? Por meio do controle e avaliação. Então, e da retroalimentação, que é o processo onde tem o feedback dos clientes. Os clientes dizem como que está aquele produto para a empresa poder melhorar para as exigências do mercado. Então, é um processo que ele é cíclico. Observe que por isso que é um sistema, porque ele tem entrada, o processamento, a saída, e os produtos que saem, eles retornam para a organização por meio da avaliação. Ambiente é o conjunto de todos os fatores que, dentro de um limite específico, se possa conceber como tendo alguma influência sobre a operação do sistema. Devemos levar em conta que todos os níveis considerados são relevantes para o planejamento estratégico, pois nessa situação utiliza-se a premissa de que o sistema é sempre a empresa como um todo. E como a gente viu que o planejamento estratégico vê a organização em sua totalidade, da mesma forma, ela precisa ser vista como um sistema, porque o sistema vê o todo. Da entrada da empresa, o produto, até o produto sair e ele retornar por meio do feedback, ou seja, por meio das informações que os clientes passam para a organização. A visão é o sonho da empresa, o que ela espera ser em um determinado tempo e espaço. É um plano, uma ideia mental, transcrita e que descreve o que a organização quer realizar objetivamente nos próximos anos de sua existência. Ou seja, dentro do planejamento e na parte do sistema e na parte estratégica, o primeiro ponto, a gente trabalha a visão. A visão do negócio é o quê? Onde a empresa pretende chegar, A gente vai ver, já nós vamos ver a missão.
Então, já antecipando um pouco para a gente poder entender a visão, o que é missão de uma empresa? Pense primeiramente em vocês. Vocês, qual é a missão de vocês? Né? A missão de cada um de nós é o que é a nossa existência, a razão e o propósito de estarmos aqui. Da mesma forma, as organizações, elas têm um propósito, que é por que elas nasceram, por que elas estão ali. Então, qual realmente é a missão dela? O que ela está fazendo, o que ela vai contribuir? Então, é nesse contexto que se transcreve a missão. E a visão é onde ela pretende chegar. É uma ação futura. Então, a visão é o sonho da empresa. E ela está diretamente ligada ao planejamento estratégico. Aqui nós temos o exemplo da empresa Natura. Observe qual é a visão dela. Ser uma marca de expressão mundial, identificada com a comunidade das pessoas que se comprometem com a construção de um mundo melhor, através da melhor relação consigo mesma, com o outro, com a natureza da qual fazem parte e com o todo. Então, sempre a visão, ela inicia com o verbo no futuro, ser. Então, a Natura, ela quer ser uma marca de expressão mundial, onde ela tem essa interação consigo mesmo, né? A pessoa com ela mesma, a pessoa com o outro, a pessoa com a natureza e a pessoa com o planeta, né? Então, essa é a missão, essa é a visão dela, o que é que ela quer ser. E para isso, né, ela precisa estar trabalhando dentro da missão dela. Mas é o que nós vamos ver já, esse exemplo. Podemos ver agora um outro exemplo, que é o exemplo da Coca-Cola. Tá? A Coca-Cola, ela baseia o seu exemplo em pessoas, bebidas, parcerias, planeta, benefícios e produtividade. Nas pessoas, ela quer ter um bom local para trabalhar, em que as pessoas se sintam inspiradas para dar o melhor de si todos os dias. Em relação às bebidas, ela quer oferecer uma variedade de carteira de produtos de qualidade que se antecipem e que satisfaçam os desejos e as necessidades dos consumidores. Em relação aos parceiros, desenvolver uma rede de trabalho para criar um valor comum e duradouro. Com o planeta, ser um cidadão responsável que marca a diferença ao ajudar a construir e apoiar a comunidade sustentável. Benefício, maximizar o rendimento para os acionistas, tendo em consideração as responsabilidades gerais da companhia. E a produtividade, ser uma organização eficaz e dinâmica. Agora nós vemos a missão. A missão que eu falei para vocês é a razão de ser da empresa. Temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, a Coca-Cola. Qual é a missão dela? Refrescar o mundo em corpo, mente e espírito. Inspirar momentos de otimismo através de nossas marcas e ações. Criar valor e fazer a diferença onde estivermos em todo o mundo e em que fizermos, tá? Então, observe que ela está procurando sempre estar presente em momentos realmente de alegria, de felicidade, né? A Coca-Cola, ela é servida em momentos de festa, né? Em comemorações, diferente do que em velório. Ela não quer ser servida em momento de velório, ela quer ser lembrada em momentos de alegria. Então, a missão dela é essa para poder atingir o objetivo que o objetivo macro, né? Que é a visão que ela se propõe. Vemos agora a missão da Natura, que está ligada, observe que ela está ligada ao futuro dela, que é a visão. Nossa razão de ser é criar e comercializar produtos que promovam o bem-estar, estar bem. Bem-estar é a relação harmoniosa, agradável do indivíduo consigo mesmo, com seu corpo. E estar bem é a relação empática, bem-sucedida, prazerosa do indivíduo com o outro, com a natureza, a qual faz parte e com o todo. Então, observe que ela trabalha exatamente esses conceitos para poder atingir o todo, que o todo é a visão que ela quer chegar a ser uma marca de expressão mundial voltada para o que ela se propõe. E outra questão que está ligada aos processos organizacionais no nível estratégico são os valores. Esses valores representam as crenças, questões éticas, isso da empresa. Como, por exemplo, a gente pode ter como exemplo pessoas éticas, trabalhar com pessoas éticas, buscar um lucro para poder ser sustentável. Outro valor, trabalhar com harmonia, buscar com que os profissionais eles tenham integridade, trabalhem
com qualidade, ele se qualifique. A gente pode observar alguns valores da Ford no slide anterior. Vocês vão ver isso direitinho também na apostila de vocês. Passando agora, a gente vê o termo estratégia empresarial. Hoje em dia, se foca muito mais no termo estratégia corporativa, tá? Então, a estratégia empresarial ela é chamada de estratégia corporativa, porque atinge a corporação como um todo. E estratégia corporativa refere-se como uma empresa decide competir em um mercado, ou seja, para ela competir no mercado, ela precisa criar uma vantagem competitiva. Dentro dessa vantagem competitiva, vocês podem observar algumas estratégias, né, competitivas, que para vantagem competitiva, que Porter ele cita como a liderança em custos, diferenciação, liderança focada e diferenciação focada. Né? Então, ele diz que ela precisa ter essas estratégias que também vocês vão estudar, né, no decorrer do curso, tá, detalhadamente na apostila de vocês. E aí a gente entra num item que ele é muito trabalhado, porque Porter é um autor da área de estratégia, que ele trabalha exatamente a estratégia competitiva. Ele é agressivo nesse termo e ele estabelece 5 forças. Essas forças são o poder de barganha dos fornecedores, ou seja, ele diz que o fornecedor ele precisa ter um poder de barganha, ou seja, oferecer produtos que ele possa negociar com a empresa e ter uma vantagem competitiva. Então, se a empresa tem um fornecedor que ele forneça produtos com qualidade e um custo melhor, então ela pode se destacar nesse item. Outra questão, potenciais entrantes, ou seja, o mercado, os concorrentes que entram, eles são uma ameaça para a organização e ela precisa trabalhar esses conceitos. Outra força competitiva está no poder de barganha dos compradores. Então, por exemplo, uma empresa que compra em grande quantidade, então ela pode barganhar, né, um preço mais competitivo, né? E a outra são os produtos substitutos, que os produtos substitutos eles entram com uma margarina que substitui a manteiga, então ele entra para poder competir. Mas se a margarina ela tem uma qualidade melhor, então ela pode ser o diferencial. E por aí, e com essas 5 forças, a gente fecha esse ciclo, né? O ciclo da primeira aula, onde vocês puderam ter uma visão, né? Uma visão do que é o planejamento, da importância das estratégias e do planejamento estratégico. E essas estratégias, elas são trabalhadas diariamente em todos os níveis da organização, tá? Para poder atingir o mercado. A empresa, ela só trabalha de forma estratégica porque ela tem que atingir o seu consumidor, tá? Então, é para ele que ela se volta. E, consequentemente, poder se diferenciar dos concorrentes, tá? Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Nos veremos em breve na nossa segunda aula e eu desejo a todos bons estudos.